Romanos capítulo 16, versículo 25. Diz: aquele que é poderoso para vos confirmar segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo. Quando Jesus Cristo iria pregar? Quando voltasse a viver. Ele nunca, número 1, quando ele estava em Jesus de Nazaré, ele ensinou parábolas, ele não pregava muito. Quando ele ressuscitou, ele não pregou. Agora, quando ele voltou à vida e veio de novo, então aí é que ele começa a pregar. E com que propósito? Ele diz: e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério que desde tempos eternos esteve oculto, foi mantido oculto para o ser humano e oculto para aqueles que estão na nuvem de testemunhas. Observe se é assim quando Paulo subiu ao paraíso. O apóstolo Paulo disse que lhe foram dadas palavras inefáveis, que ao homem não é lícito falar. Ele quer dizer que Paulo as recebeu para escrevê-las. E ele mesmo não as entendia completamente. Porque Paulo era como um apóstolo profeta. Ele ouvia e escrevia. Por isso, quando lhe perguntaram: Paulo, não entendo por que os 11 apóstolos estão contra você? E eles o estão chamando de anticristo. Creio que ele lhes respondeu: Paulo, por que João diz que o anticristo já está aqui e que há muitos anticristos? Por que João diz isso? E Paulo teve de contar a Timóteo, ele teve que lhe dizer: veja, Timóteo, eles dizem que eu sou o anticristo porque eu digo a eles que se nós conhecemos Cristo segundo a carne, já não o conhecemos assim, e eles não gostam disso e acham que sou contra Cristo. Então eles tinham muitas perguntas. Paulo não as havia respondido. Eu posso respondê-las e explicar. Mas observe que Paulo não o fez. De fato, observe que Paulo não sabia que em 1ª carta aos Coríntios 4:5, ele diz a eles: vejam, não vamos julgar nada antes do tempo, até que o Senhor venha, porque é Ele quem vai explicar isso. Veja, coloque o versículo em inglês na tela. Vamos dar uma olhada nele em inglês, porque é um versículo familiar para você. Mas por causa da confusão que os apóstolos tinham, Paulo teve que escrever para eles e dizer isso. Therefore judge nothing before the time, until the Lord come, who both will bring to light the hidden things of darkness. E por que Paulo teve que dizer a eles? Porque ele teve que dizer a eles: eu não posso explicar isso a vocês. Mas como você não pode explicar isso se você é o apóstolo, o grande apóstolo Paulo, o perito arquiteto? Você tem todas as ferramentas para levantar o edifício. Sim, mas há algumas ferramentas que não chegaram até ele. Faltavam peças. Porque ele diz: não julgue nada. Porque era confuso quando você diz a uma pessoa que os apóstolos eram inimigos de Paulo. Quando você diz a uma pessoa que os apóstolos de Jesus de Nazaré foram os que mataram Paulo, ou foram os que deram a ordem para matar Paulo. Embora eu lhe diga uma coisa, com a habilidade de Pedro com a espada, ele poderia ter feito isso sozinho. E então, essas coisas trouxeram confusão para aqueles tempos. Então ele teve que dizer. Vejam, quando o Senhor vier, ele vai explicar isso a eles.